futebol vibrante da sua Itatiaia, abraçando o amigo, o companheiro André York. Lançamento feito para o Wendel, lá pelo meio. Vai... Então é com ele mesmo, a arte de narrar uma partida de futebol com Alberto Rodrigues. A Moreno dominou, chutou no canto, atenção, Seja bem-vindo e boa noite aqui no Arremate Final, Alberto Rodrigues. Boa noite, meu querido André, um prazer muito grande voltar a falar aos ouvintes do programa que tem uma audiência realmente extraordinária aí. Um abraço a você e todos os ouvintes. Um abraço. O Alberto Rodrigues também era daquele que brincava com a latinha, sonhava em ser um narrador de futebol? Desde criança, viu, André? Eu tinha a mania de... Eu morava em Araxá, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E lá eu ficava ouvindo, lá não pegava a rádio de Belo Horizonte, eu pegava ouvindo as rádios de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Principalmente a Bandeirante do Rio de São Paulo. Eu ficava jogando meus jogos de botão, ainda garotinho, e narrando os jogos, imitando aqueles locutores do passado, né? Aqueles grandes locutores do passado. Então eu aprendi a radiar futebol e radiando jogo de botão. Aí nasceu aquela oportunidade de fazer um teste na rádio Imbirara de Araxá. Aos 16 anos, passei, e aí comecei a narrar os jogos do campeonato amador da cidade de Araxá. Depois de 2, 3 anos, vim para Belo Horizonte, por volta de 1961. E em Belo Horizonte eu comecei a narrar futebol também por volta de 1962. Daí para frente a coisa evoluiu. Foi como narrador mesmo que você começou? É engraçado, né? As pessoas às vezes começam como repórter, como plantão, como, né? Às vezes até um comentarista, mas eu comecei como narrador mesmo. Eu queria ser narrador. Era a minha grande vontade. E eu consegui. Não passei por... evidentemente que em algumas oportunidades, alguns jogos, eu fiz alguma lateral, fiz alguma reportagem, já fiz até, ajudei no plantão, mas... necessariamente eu era narrador. Comecei como narrador. Eu entrei para Itatiaia em 1963, ainda muito jovem, e tive a oportunidade de, em 1965, narrar o primeiro jogo do Mineirão. Você acho que nem era nascido, né, André? Era muito novinho ainda, eu nasci em 75, rapaz. Então, o Mineirão foi inaugurado em 1965, e eu fiz a narração do segundo tempo do jogo, na inauguração do estádio do Mineirão, que era... Naquela época, um dos grandes, mais bonitos estádios cobertos do mundo, né? Falava-se muito do Mineirão. Naquele jogo da seleção mineira contra o River Plate da Argentina, quando a seleção mineira venceu de 1-0, o gol do Buglé, aos 2 minutos do segundo tempo, eu tive a oportunidade de narrar esse gol e fiz a primeira narração do Mineirão. O primeiro tempo foi do Valdir Rodrigues, que já não está mais no rádio. O Valdir Rodrigues era um locutor mais antigo. Em setembro, dia 5 de setembro de 1965, foi pela Itatiaia, né? Comecei na Itatiaia em 63, depois vieram locutores como o J. Júnior, depois o Vilibaldo Alves, que já morreram, e eu tô até hoje aí, né? Tô até hoje, graças a Deus. Eu gostava muito daqueles locutores de São Paulo, Pedro Luiz, o Fiore Giliotti, são grandes locutores. Eu gostava demais do Valdir Amaral, do Jorge Cury, no Rio de Janeiro. E eram os locutores da época, né? Da época de ouro, não sei se é a época de ouro do rádio, realmente mesmo o pessoal fala, né? Que não havia televisão, né? A televisão quase que não mostrava futebol, estava incipiente ainda, né? E o rádio era o rádio da época, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Rádio Bandeirantes de São Paulo, Tupi de São Paulo. Então, a gente eu me mirava nesses locutores, principalmente o Pedro Luiz, que eu considero que foi o maior locutor esportivo de todos os tempos. Década de 60, era mais difícil, naturalmente, né, a questão técnica para narrar uma partida de futebol, Alberto? No nosso tempo, quando a gente começou a irradiar futebol, você ia para o interior, e tinha uma dificuldade tremenda, você ajudava o seu operador até subir no poste para espichar um fio, aquela coisa toda, pegava um telefone emprestado do vizinho. Era uma dificuldade tremenda, né? A primeira transmissão que eu fiz internacional foi em 1964, no Uruguai, em Montevidéu. O Atlético foi fazer uma excursão em Montevidéu antes da Copa do Mundo, em maio, antes da Copa do Mundo de 66, aliás. Nós transmitimos o jogo através de um SSB que foi instalado numa rádio do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
e lá uma linha telefônica. Quer dizer, a transmissão chegou muito mal em Belo Horizonte. Quer dizer, essa foi a primeira transmissão chamada um aparelho chamado SSB. Então era uma dificuldade tremenda. Você, para fazer uma ligação internacional, por exemplo, de Bogotá ao Brasil, era uma dificuldade, ficava esperando 4, 5 horas para fazer esse telefonema. E hoje não, hoje a coisa ficou realmente muito facilitada, a transmissão ficou muito facilitada. Eu acho que depois da Embratel, a coisa melhorou sensivelmente no Brasil, as transmissões esportivas e até a telefonia, no modo geral, né? A arte de narrar uma partida de futebol com Alberto Rodrigues, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Alberto, tem as frases que ficam como característica dos narradores. Você tem alguma, assim, algum bordão? Eu tenho o seguinte, quando vai começar o jogo, eu falo assim, bola em jogo, alegria do povo. Quer dizer, isso já ficou marcado, né? O gol. Quer dizer, eu narro, o meu gol é um gol um pouco diferente. Agrada um ou desagrada a outros. Mas é aquele gol. Então eu comecei com esse gol em 1972, já estava na Rádio Inconfidência, naquela época. Era um clássico decidindo o Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro. E o Palinha, aquele velho Palinha, que jogou no Corinthians, né? É secretário de esportes aqui em Belo Horizonte. Ele marcou 2 gols, e o segundo gol dele, o primeiro gol foi do Atlético, do Dari. Ele empatou o jogo e marcou o segundo gol. E eu fiquei tão empolgado com o gol que eu comecei a gritar gol, e ficou. Desde 1972. Até uma curiosidade para o nosso ouvinte aqui em Curitiba e em Belo Horizonte, o Wellington Campos, o nosso correspondente aqui, é funcionário também da Rádio Itatiaia, né, Alberto? Exatamente, ele trabalha, ele é o correspondente, né? E hoje ele é também funcionário da Rádio Itatiaia. Todas as Copas do Mundo ele vai, os ouvintes da Itatiaia, parece que de todo o Brasil. Então, a equipe da Itatiaia é uma equipe de longa data, por exemplo. Eu estou na Itatiaia desde 1963, saí, fiquei fora uns 9 anos na Rádio Confidência e voltei em 1977. Estou até hoje. O Willy Gonzer, que é um conterrâneo de vocês aí, um grande narrador, eu considero talvez um dos melhores do Brasil, está desde 1979 na Rádio Itatiaia. Ele que trabalhou em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, fixou residência em Belo Horizonte, gostou e não quis sair mais. Como foi a tua saída daquela época da Itatiaia? Por que o Alberto Rodrigues saiu da Itatiaia e depois o retorno? Dá para contar pra gente? Foi o seguinte, em 1966 houve a Copa do Mundo da Inglaterra, né? A rádio estava em dificuldade financeira e ela fez uma cadeia, ela fez uma parceria com a rádio do Rio Grande do Sul, hoje gaúcha de Porto Alegre. E fez essa parceria e levaria somente um locutor esportivo, que foi o J. Júnior, que naquela época estava 5, 6 meses, estava chegando na Rádio Itatiaia. Tinha uma voz muito bonita, o Jota, muito bom naquela época. E a rádio então preferiu mandar o J. Júnior ao invés de mim, que eu já estava mais tempo na rádio. Então, eu fiquei chateado, a gente era muito jovem, né? Aquela vontade de ir, fiquei chateado e saí da rádio, tive um convite da Rádio Confidência. Fui para a Rádio Confidência e fiquei 9 anos na Rádio Confidência. Naquela época, a Inconfidência também tinha uma grande audiência, era uma rádio potente em Minas Gerais, mas depois foi acabando aquela potência e eu fiquei muito chateado com o rádio, né? Não vou voltar mais para o rádio, não. Eu vou dar uma parada, eu já trabalhava em outro lugar, aquela coisa toda. Aí o Oswaldo Faria me chamou. Não, Alberto, vem para cá, nós vamos fazer a Copa do Mundo na Argentina em 78, eu preciso levar 3 narradores e você fica aqui para fazer o Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro estava e também a Copa Libertadores da América. Naquela época tinha o Atlético como representante de Minas. Então voltei para a Rádio Itatiaia em 77. Eles fizeram a Copa e eu fiquei até hoje, tá? Estou aí até hoje. Você já ficou chateado assim por não ter narrado algum jogo? É porque o grande profissional ele quer estar nos melhores jogos, né? É natural, né, Alberto? Não tem dúvida nenhuma, mas inclusive no arrobo da juventude a gente fica chateado por não estar sendo escalado. Eu quando passei pela Rádio Confidência, eu fiquei muito tempo chateado, porque eu fui para lá para ser um narrador, e na época tinha o Jair Anatório Lima, que era o grande narrador da Rádio Confidência. Ele narrava todos os jogos principais, e de vez em quando me dava um jogo para narrar e tal, fazia muita lateral, aquela coisa toda, mas narrava também muitos jogos. E às vezes você ficava aquela vontade danada de narrar um clássico, né? Atlético e Cruzeiro, e era difícil. Somente com a saída do Jairo, que foi para a Rádio Itatiaia, aí eu passei a ser o primeiro locutor da Inconfidência por volta aí de 1982. O chefe da Esporte era o Sérgio Ferrara,
que foi prefeito em Belo Horizonte, deputado várias vezes, hoje já não está mais no rádio, mas foi realmente uma passagem que você fica chateado. Quando eu voltei para Itatiaia, sim, eu voltei como um dos principais narradores e estou até hoje, graças a Deus. Estamos falando com essa figura fantástica, Alberto Rodrigues, da Itatiaia de Belo Horizonte. Alberto, às vezes o passarinho ele quer voar, né? Você viveu a sua vida inteira no estado de Minas Gerais como narrador esportivo. Você não tinha uma vontade, de repente, em narrar em uma outra emissora de um outro estado? Teve essa vontade alguma vez? Eu já tive essa vontade há muitos anos atrás. Não sei se a gente tinha, às vezes, algum problema, né? De ordem até sentimental, alguma coisa assim, de ordem familiar. Uma vez eu tive uma vontade danada de ir para Porto Alegre. E até telefonei uma vez para o Haroldo de Souza, que era o narrador em Porto Alegre, né? Precisando ir para Porto Alegre. Aí, não, você pode marcar aqui que você vem, que você vai trabalhar aqui. Então, que nós trabalhamos juntos na Rádio Itatiaia, né? Mas aquilo passou, né? Ele passou, fui convidado também para a Rádio Globo uma vez, estava na Itatiaia, a Rádio Globo ia fazer uma grande equipe, tive vontade de fazer, e nós íamos trabalhar no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mas também passou. Depois eu entrei na política, né? E aí ficou mais difícil a minha saída. E eu faço rádio, viu, André? É com coração, com amor, né? Eu estava com uma saudade danada do rádio, porque eu fiquei afastado aí 3 meses por causa da política, e voltei no jogo contra Ipatinga. O Cruzeiro venceu de 1-0, e ontem eu fiz o primeiro tempo do jogo Atlético e Cruzeiro. Então, eu senti uma vontade realmente muito grande de estar narrando, porque eu faço isso aí com prazer, é a coisa que eu mais gosto, né? Na minha profissão é de radiar um jogo de futebol. Bom, esse programa aqui está sendo bastante ouvido via internet, no YouTube. Eu vou te fazer uma pergunta delicada, rapaz. Sim. Que geralmente o ouvinte ele liga para a rádio, ele fica muito interessado, ele quer saber qual time de futebol que o narrador torce. Você tem o time de futebol, Alberto Rodrigues? Tem, eu não escondo a minha preferência, não. Eu, quando narro um jogo Atlético e Cruzeiro, eu procuro esquecer o meu time do coração. Eu narro como profissional mesmo, sabe? O meu time de coração é o Cruzeiro. Eu sou cruzeirense, mas eu respeito demais a instituição Atlético Mineiro, né? É por isso que o atleticano me respeita muito aqui em Belo Horizonte, porque eu respeito também muito o Atlético, né? Eu não critico o Atlético, eu não zombo do Atlético, mas eu sou um torcedor do Cruzeiro, eu não escondo isso, não. Bom, o ouvinte está vivendo um momento delicado no rádio, que é o chamado off-tube. Que o Alberto Rodrigues tem a dizer sobre isso? Tem muitas rádios grandes, emissoras grandes, que estão adotando esse sistema. O narrador de futebol fica na cidade e transmite o jogo através da televisão. É verdade. Isso aí não é bom, não, para o narrador de futebol. Não é bom, não. Hoje, realmente, as grandes rádios, até as grandes rádios do Brasil, estão mandando os repórteres, né? E às vezes o locutor tem que ficar através do tubo, radiando através da televisão. Não é bom, não, porque você tem muitas dificuldades para narrar e você nesse ponto a rádio não aparece, não transparece para o ouvinte. O ouvinte começa a notar que você não está no lugar. Então, fica fora do clima do jogo, é isso? Fora do clima. Isso é muito ruim. Eu acho muito ruim. Mas necessariamente, às vezes você tem que fazer, porque é problema de economia da rádio, problema técnico, estratégia, uma coisa assim, entendeu? Mas isso não acontece só com a Rádio Itatiaia, acontece com a Globo, acontece com outras rádios do Brasil, né? E, infelizmente, nós chegamos a esse ponto, né? A tecnologia avançou demais. Mas o repórter não, o repórter realmente ele tem que ir para o local do jogo. E às vezes o narrador tem que ficar. Muito obrigado, boa sorte nestas jornadas esportivas da vida, Alberto Rodrigues. Eu que agradeço, André, o programa Remate Final. Muito obrigado e para qualquer eventualidade você pode dispor do amigo aqui, ok, André? Senhoras e senhores, Alberto Rodrigues. Ao chute pro gol,